Bom dia, gente! Hoje vamos aprender dois importantes conceitos em álgebra linear: combinação linear e subespaços gerados. Falando então sobre a definição de combinação linear. Sejam os vetores V1, V2, Vn do espaço vetorial V e os escalares A1, A2, An, qualquer vetor V pertencente ao meu espaço vetorial V maiúsculo, da forma V igual a A1V1 mais A2V2 mais ANVN, é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn. Para exemplificar, temos aqui o vetor V1, o vetor V2. Podemos ver que o vetor V, na verdade, é a resultante da soma de V1 com V2. Então, se nós formos escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2, os coeficientes que nós vamos utilizar é 1 para o V1 e 1 para o V2. Mais alguns exemplos. Agora vamos introduzir então o conceito do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. E vamos verificar que o polinômio V, 7x² mais 11x menos 26, é uma combinação linear dos polinômios V1 igual a 5x² menos 3x mais 2 e V2 menos 2x² mais 5x menos 8. Nesse exemplo aqui, nós só vamos verificar que isso é verdade. Por isso, já foram dados aqui os coeficientes da combinação linear. Então, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente substituir o V nessa posição. O V1 está aqui em vermelhinho, como o meu V1 nessa posição, e o meu V2 nessa posição. E vamos comprovar que o meu V é igual a 3V1 mais 4V2. Então, vamos lá. O meu V, está aqui em negrito, é o 7x² mais 11x menos 26. 3 vezes V1, que é 5x² menos 3x mais 2, mais 4 vezes o V2, que é menos 2x² mais 5x menos 8. Bom, procedendo então a operação de multiplicação por escalar, né, no polinômio nós fazemos a multiplicação termo a termo. Vamos ter aqui então, ó, 3 vezes 5, 15x² menos 9x mais 6. Aqui, menos 8x² mais 20x menos 32. Agora, nós vamos, nesse polinômio aqui, nós vamos somar os termos que têm o expoente na mesma potência. Então, vamos somar o 15x² com menos 8x². Vamos ter 15x² menos 8x², 7x². Menos 9x mais 20x, 11x. 6 positivo menos 32 menos 26. Então, podemos verificar a igualdade, né? Nesse caso, comprovamos que V realmente é igual a 3 vezes V1 mais 4 vezes V2. Agora, vamos fazer um exemplo diferente. Nós temos aqui um vetor V, que é a combinação linear de V1 e V2, mas nós não sabemos quais os valores dos coeficientes A1 e A2. Então, nós queremos encontrar esse A1 e esse A2, que tornam possíveis que V seja escrito como combinação linear
de V1 e V2. Vamos proceder da mesma forma do exemplo anterior, somente que não conhecemos essas duas incógnitas, essas duas variáveis, A1 e A2. Mas vamos lá. Vamos, então, substituir o V por esse vetor aqui, menos 4, menos 18 e 7, que é igual a 1, multiplica V1, que é 1 menos 3 e 2, mais A2, multiplica V2, que é 2, 4 e menos 1. Bom, fazendo a multiplicação escalar-vetor, vamos ter aqui, ó, o meu escalar A1 vai estar multiplicando todos os termos do primeiro vetor. Então, temos 1A1, menos 3A1, mais 2A1. Aqui, o A2 vai estar multiplicando o segundo vetor. Então, temos 2A2, 4A2, menos A2. Agora, teremos, então, a soma vetorial desses dois vetores aqui. Então, a gente soma primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor. Segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor. Terceira coordenada do primeiro vetor com a terceira coordenada do segundo vetor. Obteremos, então, 1A1 mais 2A2. Segunda coordenada, menos 3A1 mais 4A2. Terceira coordenada, 2A1 menos A2, certo? Obtivemos esse novo vetor aqui, está presente no lado direito da minha equação. Agora, por igualdade de vetores, vamos chegar à seguinte conclusão. Esse 1A1 mais 2A2 igual a menos 4. Menos 3A1 mais 4A2 igual a 18. 2A1 menos 1A2 igual a 7. E dessa forma, vamos montar um sisteminha linear. Olha o sisteminha linear que nós encontramos aqui. Bom, uma vez que eu tenho esse sisteminha linear, né, a gente pode notar que ele é um sistema de 3 equações e 2 incógnitas. Para que esse sistema tenha uma solução única, como eu tenho 2 incógnitas, seriam necessárias 2 equações. Eu tenho uma equação a mais. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Então, como nós vamos proceder? Nós vamos utilizar as operações elementares, né, que são trabalhadas na disciplina de geometria analítica, para escalonar esse sistema linear. Lembrando das operações elementares, eu posso trocar 2 linhas de um sistema linear, posso multiplicar uma linha por um valor e posso somar uma linha a outra linha multiplicada por um valor. São as 3 operações possíveis, né? Então, lembrando como a gente procede para resolver um sistema linear, o que nós vamos fazer aqui? Ó, aqui eu tenho o valor coeficiente 1 para o meu A1, eu vou manter, então, esse valor, certo? E eu quero zerar esse menos 3A1 da segunda equação e quero zerar esse 2A1 da terceira equação. Bom, eu vou utilizar a linha L1 para poder zerar esses dois valores da linha 2 e da linha 3. Então, para zerar esse menos 3, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a linha 2 mais 3 vezes a linha 1, de forma que eu fique com menos 3 aqui, mais 3 aqui e obtenha 0 nessa posição, certo? Com a linha de baixo, a linha 3, nós vamos fazer o seguinte. Como eu tenho aqui o valor 2, eu vou fazer linha 3 menos 2 vezes a linha 1, de forma que eu fique com 2, menos 2 e zere esse valor que aparece aqui, certo? Lembrando que a gente tem que proceder a operação sobre linha, sobre toda a minha linha do meu sistema linear, né? Mas vamos ver então o resultado disso aí. Bom, fazendo aqui a operação, né, e checando na linha de baixo. Vamos lá. Linha 2 mais 3 vezes linha 1.
menos 3 mais 3 vezes 1. Menos 3 mais 3, 0. Aqui eu tenho 4 mais 3 vezes 2. Então, eu tenho 4 mais 6, 10. Aqui eu tenho menos 18 mais 3 vezes menos 4. Menos 18 menos 12, eu vou ter menos 30. Agora, vamos lá para linha 3. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 2 vezes menos 2. Menos 1 com menos 4, menos 5. E aqui, 7 menos 2 vezes menos 4. Então, eu vou ter menos 4 vezes menos 2, 8. 7 mais 8, 15. Na próxima etapa, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 5, que eu quero zerá-lo também, e quero ver se eu consigo zerar toda essa linha. Dessa forma, essa linha que está sobrando vai desaparecer do meu sistema linear. Que esse é o meu objetivo, né? Quando eu tenho um sistema com solução única, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho menos 5 e aqui eu tenho 10. Então, eu quero zerar esse menos 5. Então, eu vou pegar essa linha aqui e multiplicar por 1/2 para obter 5 positivo nessa posição. Então, eu vou ter menos 5 mais 1/2 vezes 10. Menos 5 mais 5, vou zerar esse valor. E aqui eu vou ter 15 mais 1/2 vezes menos 30. Então, eu vou ter 15 menos 15, vou zerar esse valor aqui. Eu acabei não mencionando, né? Mas esse valor aqui, ó, 0 mais 1/2 de 0 permanece 0, certo? Mas, enfim, então essa equação que estava sobrando no meu sistema foi zerada. Eu fiquei agora com um sistema escalonado, onde eu tenho duas equações, duas incógnitas. Agora, fazendo o processo chamado retrosubstituição, é bem simples encontrar o valor das incógnitas. Ó, temos essa equação 10A2 igual a menos 30. Isolando o meu A2, vamos ter menos 30 sobre 10, que é menos 3. Dessa forma, encontramos o valor de A2. Numa segunda etapa, vamos substituir o valor de A2 aqui, ó. Achamos que o A2 é menos 3. Bom, então vamos ter A1 mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 vai me resultar em menos 6. Procedendo, então, a soma, né? Passando para o outro lado da equação, vamos ter menos 4 mais 6. Vamos ficar com A1 igual a 2. Então, achamos que a minha solução A1 é 2, A2 é menos 3, e a minha combinação linear fica da seguinte forma: V igual a 2 vezes V1 menos 3 vezes V2. Né? Com isso, então, podemos escrever o vetor V como combinação linear de V1 e V2. Só cabe uma observação aqui, se por acaso esse sistema tivesse me dado um sistema impossível, um sistema sem solução, o que aconteceria nesse caso? Quando tentássemos escrever, né, V como combinação linear de V1 e V2, caso o sistema não tenha solução, nós diríamos que não é possível escrever V como combinação linear de V1 e V2. Agora, então, vamos olhar para outro conceito importante de álgebra linear, que é o conceito de subespaços gerados. Bom, vamos primeiro para a definição formal desse conceito. O que é um subespaço gerado? Então, seja V um espaço vetorial, consideremos um subconjunto A de V1, V2, Vn, sendo que A está contido em V. Então, A é um conjunto de vetores que esses vetores aqui pertencem a V, né? O meu A está contido em V. O A é o conjunto não vazio.
o conjunto S de todos os vetores de V, que são combinações lineares dos vetores de A, é um subespaço vetorial de V. Bom, então o que é esse subespaço vetorial? Nós temos um conjunto com N vetores. Nós vamos proceder e fazer várias combinações lineares entre esses vetores. Uma vez que eu mudo os coeficientes da minha combinação linear, eu obtenho sempre um novo vetor, certo? Então, o conjunto de todos os vetores que são obtidos como combinação linear desses vetores aqui, V1 até Vn, vai me dar origem a um subespaço vetorial, vai me gerar um subespaço vetorial. Por isso o nome subespaços gerados pelos conjuntos, certo? Vamos fazer a demonstração para mostrar que isso realmente é verdade. Então, se eu considerar um vetor U, que foi escrito como combinação linear de V1, V2 e Vn, o que acontece com esse vetor U? Para que essa combinação linear seja possível, foram utilizados os coeficientes A1, A2 e AN. Agora temos um vetor V, que também foi escrito como combinação linear de V1, V2 e Vn. Só que como o vetor V é diferente do meu vetor U, foram utilizados outros coeficientes para escrever essa combinação linear, para obter esse vetor V. No caso aqui, estão representados pelas letras B1, B2 e Bn. Então, se U é combinação linear de V1 até Vn, V também é combinação linear de V1 até Vn, quando eu proceder à soma de U mais V, eu vou obter o seguinte: A1, V1 mais B1, V1. A2, V2 mais B2, V2. AN, VN mais BN, VN. Colocando, então, V1 em evidência, V2 em evidência e Vn em evidência, nós podemos ver o quê? Que a soma de U mais V, o vetor resultante da soma de U mais V, também pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e Vn, e ele vai ser resultado da soma dos coeficientes das combinações lineares dos vetores U e do vetor V. Então, podemos ver que a condição de adição de um subespaço vetorial está satisfeita. Agora, vamos proceder à operação de multiplicação por escalar. Nós vamos pegar o vetor U e multiplicar por um escalar alfa qualquer. Bom, se eu multiplico o U por um alfa, eu vou estar multiplicando todo o lado direito da equação também por alfa. Então, vamos ficar com alfa 1, V1, alfa mais alfa 2, V2, mais, pontinhos, né? Mais alfa AN, VN. Então, dessa forma, se eu multiplico um vetor U por um número real alfa, todos os coeficientes da sua combinação linear ficam multiplicados pelo mesmo alfa também. Nesse caso, a condição da multiplicação por escalar também está satisfeita. Com a condição da adição satisfeita e da multiplicação por escalar satisfeita, temos então que o conjunto S resultante das possíveis combinações lineares entre os vetores do meu conjunto A é um subespaço vetorial. Bom, simbolicamente, o subespaço vetorial ele pode ser definido da seguinte forma. O meu subespaço S é o conjunto de todos os vetores que pertence ao espaço vetorial V, tal que esses vetores podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn. E todos esses valores são números reais. Algumas observações agora.
Vamos ver algumas observações importantes. Disse que o subespaço S é gerado pelos vetores V1, V2, Vn ou gerado pelo conjunto A. E a representação se dá da seguinte forma. Se atentem para esse detalhe. Ó, aqui eu tenho colchetes. Eu tenho V1, V2, Vn entre colchetes. Isso quer dizer o seguinte, esse meu S aqui não é um conjunto onde eu tenho presente somente o vetor V1, V2 e Vn. E sim, essa representação aqui me diz que o S contém todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear de V1, V2, Vn. Então, o meu S, na verdade, é um conjunto infinito, que ele representa todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear de V1, V2 e Vn. Ou o S pode ser representado como o subespaço gerado pelo conjunto A. Assim, V1, V2, Vn são chamados de geradores do subespaço S, enquanto A é o conjunto gerador de S. Para o caso particular de A ser o conjunto vazio disse que gera o subespaço nulo. A está contido no subespaço gerado por A, ou seja, o conjunto dos vetores V1, V2, Vn está contido no subespaço por eles gerado. Se G de A é igual ao próprio espaço vetorial V completo, A é o conjunto gerador do espaço vetorial V. Essa observação aqui é interessante porque não quer dizer que o meu conjunto A vai estar gere somente um subespaço vetorial. Ele pode gerar todo o espaço vetorial V. Vamos agora, então, dar uma olhada em alguns exemplos. Vamos considerar o vetor I, 1 e 0, e J, 0 e 1. Sabemos que eles geram R2, pois qualquer vetor XY pertencente a R2 é combinação linear de I e de J. Vamos demonstrar isso. Escrevendo, então, XY como combinação linear de I e J, temos XY igual a 1I mais a 2J. Vamos substituir o I pelo vetor 1 e 0 e o J pelo vetor 0 e 1. Ficamos com XY igual a 1, 1 e 0, mais a 2, 0 e 1. Fazendo a multiplicação escalar vetor, vamos ter que A1 mais 0 a 2 igual a x. 0 a 1 mais 1 a 2 igual a y. E chegamos à conclusão que o meu A1 é igual a x e meu A2 é igual a y. Então, poderemos escrever o vetor xy como sendo x multiplica 1 e 0 mais y multiplica 0 e 1. Ou seja, provamos aqui a igualdade e com isso mostramos que os vetores I e J geram todo o R2. A representação, então, aqui, né, para a gente não esquecer, o subespaço, ou no caso, espaço vetorial, gerado pelos vetores I e J, é o R2. Bom, qual seria agora o subespaço gerado pelos vetores I, 1, 0 e 0, e J, 0, 1 e 0 do R3? Notem que aqui estamos somente com o vetor I e J do R3. Não temos o vetor K, né, que completaria a minha base canônica do R3. Dessa forma, não vamos conseguir gerar todo o R3, e sim parte do R3. Vamos proceder da mesma forma, vamos pegar um vetor genérico do R3 e vamos escrever como combinação linear desses dois vetores I e J. Nesse caso aqui, então, vamos procedendo da mesma forma, vamos ter o seguinte, ó. Temos
A1 mais 0, A2, então mais 0 igual a x. Meu A1 vai ser x. Aqui temos 0 mais A2 igual a y. Meu A2 vai ser y. Aqui vamos ter 0 mais 0 igual a z. Então, temos que o meu z vai ser igual a 0. Então, obtivemos, recapitulando, A1x, A2y, z igual a 0. Nesse caso aqui, o meu subespaço gerado vai ser xy0. Uma vez que o vetor xy0 é igual a A1, que é o meu x, multiplicando o vetor 1, 0 e 0, mais A2, que é o meu y, multiplicando o vetor 0, 1 e 0. Nesse caso, o meu subespaço gerado, então, vai ser o plano xy, z igual a 0. Cabe aqui salientar uma informação bastante importante. O pessoal faz muita confusão com isso. Nós temos um subespaço gerado, o plano XY, dentro do R3. Não é o R2, nós estamos trabalhando com o R3. Então, temos um plano XY dentro do R3, ok? E a representação, novamente, então, o subespaço gerado por IJ, né? Notem aqui os colchetes, o subespaço S, é esse subespaço aqui, XY0 pertence a R3, tal que XY pertence aos reais, né? Geometricamente, é o meu plano cartesiano XY. Agora, vamos proceder a algumas observações, então, a respeito de subespaços gerados. Digamos que eu tenho um conjunto gerador que gere um subespaço vetorial. O que acontece se eu acrescentar um novo vetor nesse conjunto gerador? Se eu acrescentar um novo vetor, que é a combinação linear dos vetores que já existem no conjunto gerador, ele não vai modificar em nada o meu subespaço gerado. É isso que nós vamos ver agora. Então, dados n vetores, V1 até Vn de um espaço vetorial V, se W pertence a V, tal que W é combinação linear de V1 até Vn, então, o subespaço gerado pelo conjunto de vetores V1 até Vn com o W junto nesse conjunto aqui, é igual ao subespaço gerado por vetores, pelos vetores V1 até Vn. Pois todo vetor V, que é a combinação linear de V1, Vn e W, também é combinação linear de V1 até Vn. Como nós vamos proceder essa demonstração, nós vamos ver agora. Supondo que V pertence ao subespaço gerado por V1, V2, Vn e W, então V pode ser escrito como combinação linear desses vetores, e dessa forma vão existir números reais que satisfaçam essa combinação linear. Então, podemos escrever V como B1, V1 mais Bn, Vn mais Bw. Notem que eu ressaltei aqui o coeficiente, né, B, e o vetor W, porque nós vamos fazer uma substituição aqui nessa equação. O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Lembrando, então, que o meu W é combinação linear de V1 até Vn, vamos mostrar, então, essa combinação linear, utilizando aqui coeficientes de A1 até AN. Como W é diferente do meu V, logicamente, os coeficientes vão ser diferentes nessa combinação linear. Agora, então, vamos proceder da seguinte forma. Vamos pegar aqui a combinação linear de W e substituir nessa equação aqui de cima, no lugar do W. Vamos ter, então, ó, VB1, V1, mais BN, VN, mais B, que multiplica a combinação de W. Então, vamos ficar com B, que multiplica A1, V1, mais AN, VN.
Fazendo essa multiplicação, B é escalar, A1 é escalar, a N é escalar, vamos ter BA1, V1, mais BAN, VN. Reescrevendo a equação de V e colocando os vetores V1 e VN em evidência, vamos ter B1 mais BA1 multiplica o vetor V1, mais BN mais BAN, que multiplica o vetor VN. Então, podemos notar dessa primeira equação para essa última, o que aconteceu? Quando eu substituí o W por sua combinação linear e, consequentemente, escrevi o V somente como combinação linear de V1 até Vn, o que mudou nessa combinação linear aqui, desta para esta, foram os coeficientes. Então, na verdade, o fato do W estar incluído, né, nesse conjunto gerador, não modifica o subespaço gerado. Vimos então no slide anterior que se o meu V é combinação linear de V1, Vn e W, e o meu W é combinação linear de V1 até Vn, o meu V também poderá ser escrito como combinação linear de V1 até Vn. E, portanto, dizemos que o meu V pertence ao subespaço gerado também por V1 até Vn. Por outro lado, se o meu V pertence ao subespaço gerado por V1 até Vn, se acrescentarmos o vetor W nesse subespaço gerado, o vetor W não vai influenciar em nada a escrita da combinação linear para o vetor V, uma vez que eu posso simplesmente colocar um coeficiente zero para W. Com isso, tiramos uma importante conclusão, que me diz que um subespaço S pode ser gerado por uma infinidade de vetores, porém, existe um número mínimo de vetores para gerá-lo. O que quer dizer isso? Eu tenho um número mínimo de vetores que geram um subespaço vetorial. Se eu quiser ir incluindo no meu conjunto gerador novos vetores que são combinação linear dos vetores já existentes no conjunto gerador, isso não vai mudar em nada o meu subespaço gerado. Para finalizar a aula de hoje, então, vamos ver um último conceito, que é o de espaços vetoriais finitamente gerados. Um espaço vetorial V é finitamente gerado se existe um conjunto finito A está contido em V, tal que V é gerado por A. Os exemplos que nós tratamos nessa aula até agora tratam-se de espaços vetoriais finitamente gerados. O que quer dizer isso, então? Apesar do meu espaço vetorial ou subespaço vetorial ser um conjunto com infinitos vetores, o conjunto gerador, dentro do que nós trabalhamos até agora, né, na disciplina, o conjunto gerador possui um número finito de vetores. Então, só para exemplificar, vamos pegar o exemplo do R3. A base canônica do R3 é uma base formada por 3 vetores. O R3 é um espaço vetorial que possui infinitos vetores, porque para todo x, y e z pertencente a R3, eu tenho que qualquer vetor x, y e z pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base canônica do R3. De forma geral, nós vamos tratar aqui na disciplina de espaços vetoriais finitamente gerados. Bem, com isso, então, finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, trataremos do tema dependência e independência linear. Aguardo vocês na próxima aula.